Veja agora o exato momento em que as autoridades cortam a fita, a inauguração do Museu Mineiro da Extensão Rural Alisson Paulinelli. Este é um museu que resgata a memória da extensão rural mineira e, por que não dizer, brasileira. Homenagem muito apropriada ao pai da agricultura tropical sustentável. Professor Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura brasileira, com muita satisfação estamos aqui a Alagro, parabenizando o trabalho que o senhor vem desenvolvendo há anos, há décadas também, a favor do nosso Brasil. E esse momento realmente muito marcante em homenagem a Alisson Paulinelli. Homenagem ao maior brasileiro de todos os tempos, um homem que mudou o Brasil. Nos anos 70 do século passado, a gente importava comida. O Alisson virou isso e hoje nós exportamos para 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Foi ele que fez com as políticas dele, com o trabalho como ministro e seguindo como professor a vida inteira. E a Alagro é um coroamento desse processo, né? Vem dar um sentido mais internacional a esse processo que foi fundamental para a história do Brasil e da América Latina. Então a Alagro dá essa consistência coroando todo esse trabalho. Doutora Marisa Paulinelli, nós temos aqui a grata satisfação de ter esse contato com a senhora Alagro, desejar sempre parabenizo pelo trabalho, companheirismo deixado aí, esse legado fantástico para o Brasil e para o mundo. Sim, olha, eu me sinto muito honrada hoje de estar vindo nessa inauguração do museu aqui. Eu acho que esse museu, na realidade, é a trajetória toda do Alisson. E tenho certeza, de onde ele estiver, ele vai estar celebrando essa cerimônia. Otávio Maia, presidente da Emater Minas Gerais, completando 75 anos. Momento mais do que especial também em homenagem a Alisson Paulinelli. Com certeza, Denis. É uma alegria, satisfação muito grande hoje. É um sonho realizado inaugurar o primeiro museu da extensão rural do país. Coincide com a extensão rural mineira, que começou aqui com a CAR em 48, esse trabalho. E a gente homenagear o nosso mestre Paulinelli, que nos deixa o legado, o pai da agricultura tropical sustentável, transformando o nosso país de um mero importador de alimentos para aquele que tem condições de ser o celeiro do mundo. O presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, Dr. Manuel Mário de Souza Barros, fez uso da palavra nesse momento especial do evento. A Alagro TV presente nesse importante evento, histórico evento, porque esse evento com certeza entra para a eternidade com o pai da agricultura sustentável brasileira, que é o nosso saudoso ministro Alisson Paulinelli, que congrega, dentro da sua integridade, dentro da sua reputação e de seu elevadíssimo conhecimento das ciências agronômicas, se levou o Brasil a esses resultados extraordinários do agro e do negócio brasileiro e internacional. E nós da Alagro, dessa academia latino-americana, que congregamos 20 países da América Latina, com certeza enaltece e marca. Por isso que nossa sede é hoje em Montevidéu, no Uruguai, e o escritório nosso é Belo Horizonte. A gente tinha a opção de ir para Brasília, escolhemos Belo Horizonte em homenagem ao nosso fundador, ao nosso patrono, que nos incentivou a criar essa academia de conhecimento. Thales Fernandes, secretário de Estado, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, esse momento aqui em parceria com a Emater, ratificando todo o legado deixado por Alisson Paulinelli. Eu pessoalmente tenho uma responsabilidade muito grande porque ele foi secretário de Agricultura e eu hoje sento na cadeira que foi dele e a gente tem a responsabilidade de manter esse legado, tudo que foi deixado pelo Dr. Alisson, porque é muito importante. E costumo dizer o que ele repetia muito: quem planta e produz mata a fome e semeia a paz. Ana Valentini, primeira secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Minas Gerais, produtora rural. Nesse momento nós temos aqui o coroamento de todo um trabalho, registrando o legado de Alisson Paulinelli. Com certeza é muito confortável, é muito bom saber que o Museu Alisson Paulinelli está dentro da extensão rural. Ele que sempre teve uma preocupação muito grande que as novas tecnologias, que os resultados das pesquisas chegassem a todos os produtores, especialmente aqui em Minas Gerais, que nós temos uma maioria, mais de 70% das nossas propriedades são agricultores familiares. Ele se preocupava muito que os avanços da agricultura chegassem a esses produtores.
E por isso que me deixa muito feliz que o Museu Alisson Paolinelli esteja dentro da Casa da Assistência Técnica e Extensão Rural Mineira, que é a nossa Emater. Além de ser produtora rural e de ter sido secretária de Agricultura, nós também, eu e meu marido, somos participantes do PRODECER, que foi o Programa de Desenvolvimento do Cerrado, que o Dr. Alisson desenvolveu no Estado e em outros estados também, na década de 80. Então, para nós, agricultores do Cerrado, ele não era só um mestre, ele era um pai, porque ajudou muito a desenvolver a região e mudar totalmente a realidade das pessoas que lá viviam, das famílias que viviam em condições muito tristes, muito difíceis. Quais são as perspectivas de futuro para o nosso estado, Minas Gerais, até mesmo a senhora que tem um vasto conhecimento na área? Minas Gerais, como tem uma secretaria muito bem estruturada, a nossa Secretaria de Agricultura, nós temos a empresa de pesquisa, que é a EPAMIG, a empresa de assistência, que é a Emater, e também a empresa de defesa, que é o IMA, né, nosso órgão de defesa. Tudo isso ajuda que nossa agricultura desenvolva. E nós temos todo esse legado, e o Alisson era muito visionário. Então ele trabalhava em diferentes projetos. Por exemplo, enquanto na secretaria eu andava, chegava nos lugares e falava, mas quem começou? E as pessoas respondiam, Alisson Paolinelli. Então quando eu cheguei na região da Canastra, todo esse trabalho importante com nossos queijos artesanais, com os nossos outros produtos artesanais, quem começou o trabalho com o queijo da Canastra foi Alisson Paolinelli, há mais de 20 anos atrás, que viu essa realidade de certificação de origem lá na França e quis trazer para o nosso estado. E o mais importante é esse papel que a Alagro faz de juntar todo esse legado de nosso querido Alisson Paolinelli para que siga à frente esse trabalho de ajudar na construção de uma produção de alimentos sustentável a cada dia, tanto ambientalmente quanto socialmente, juntando também com a rede Paolinelli, com o Fórum do Futuro. Então, esse trabalho nos conforta, nos dá mais esperança de que o legado de Alisson Paolinelli vai seguir à frente aqui, com a Alagro, com a coordenação do Manuel Mário, que nos honra muito com esse trabalho de continuar. Comendador Alisson Paolinelli, também integrante do Conselho da Alagro, ex-governador do estado de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que teve como secretário Alisson Paolinelli, que representa para o senhor esse momento aqui no Museu Memorial, registrado pela Alagro, pela Emater e também pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do estado de Minas Gerais. A primeira, saudade. O Paolinelli foi-se há pouco tempo, era um grande amigo, eu fui sempre um grande admirador dele. Na verdade, ele era amigo do meu pai ainda, quando meu pai era deputado, e ele foi um jovem ministro da Agricultura. A iniciativa da Emater de exatamente guardar essa memória do que foi o apoio, o que é o apoio ao produtor rural mineiro é muito bem-vinda, é muito importante a agricultura e a pecuária, toda a área rural está com a sua memória guardada. E nada mais justo do que dar a esse museu o nome de Alisson Paolinelli. Durante o governo do senhor, o senhor teve a oportunidade de conviver, ter um estreito contato com Alisson Paolinelli. O que marcou? O seu dinamismo, né? Ele era uma pessoa sempre animada, o governo nunca tem dinheiro, mas mesmo assim ele continuava animado e viajamos juntos. Eu me lembro bem, por exemplo, no Japão, em que ninguém queria saber do governador de Minas, nós queríamos saber do Paolinelli. Cadê o Paolinelli, o nosso ministro Paolinelli? Ele tinha uma relação muito grande lá. O Kendarem é um órgão de financiamento, um BNDES do Japão. Eles gostavam muito do Paolinelli, guardavam a memória. Então, realmente ele era um homem dinâmico, é um homem que deixou para todos nós o seu exemplo. O senhor, como integrante do Conselho da Alagro, que o senhor fala desse momento também, essa expansão recentemente inaugurada aqui na América Latina, essa visão para o mundo. O Brasil é um país líder, não há como negar isso, é um país líder na América do Sul, mas é também um país líder na questão da produção de alimentos. E a Alagro, ela procura exatamente unir esses nossos países aqui da América Latina e sob a batuta do Manuel Mário, ela tem todo um futuro aberto. Eu sempre defendi muito essa participação internacional de Minas Gerais. Nós temos aí um caminho aberto. Assessor institucional da USENG, Geraldo Magela, qual a importância dessa parceria com a Alagro, a importância do cooperativismo também para o agronegócio? Bom, para nós da USENG, instituições do quilate da Alagro são muito importantes, porque a Alagro é uma instituição que difunde,
que valoriza, que apoia e que trabalha pelo crescimento e desenvolvimento sustentável do agronegócio. Então, são alinhamentos que o Sistema OSENG, como sindicato e organização das cooperativas, tendo o nosso ramo do cooperativismo agropecuário como um dos principais das nossas atividades, para nós é muito importante que estamos alinhados em parcerias com instituições do quilate da Alagro. Grande parte, no Brasil especificamente, mas também no mundo, a maior parte da produção agropecuária passa pelas cooperativas, né? Então, em Minas Gerais, você vê mais de 50% da produção de café passa pelas cooperativas de cafeicultores, né? São elas responsáveis por levar o produto do produtor aos mercados, a dar todo o apoio no desenvolvimento das suas atividades. Na atividade leiteira, 25% do leite produzido em Minas Gerais, que é a bacia leiteira do país, com quase 30% da produção leiteira no Brasil, é operada através das cooperativas de produtores de leite. E assim também em outras diversas atividades do campo em que o cooperativismo não só atua diretamente, as cooperativas de crédito financiando, são as maiores hoje repassadoras das linhas de crédito de apoio ao desenvolvimento do agronegócio. Então, para nós é muito importante estarmos alinhados com instituições como a Alagro. Falando capital mineira, falando também em Minas Gerais, Alisson Paulinelli, qual o olhar que a OSENG tem para iniciativa como essa? Museu Mineiro de Extensão Rural Alisson Paulinelli. Bom, o ministro Alisson Paulinelli, ele é uma das personalidades mais importantes e respeitadas do nosso país nas últimas décadas. Tive o privilégio de ter amizade do ministro, porque também sou professor universitário, por onde andei nas universidades em alguns países, quando a gente sempre comentava ser brasileiro, ser do meio acadêmico, Alisson Paulinelli era sempre uma referência a ser reverenciada, comentada e enaltecida. Assessor institucional da OSENG, Geraldo Magela, obrigado pela gentileza da entrevista, especialmente da Alagro. Eu que agradeço e desejo sucesso à Alagro. Sandra Cristina, Gustavo Paulinelli, nesse momento com certeza marcante. Conversamos na inauguração da Alagro e agora aqui com esse momento histórico que nós temos registrado todo o legado do seu pai também com várias autoridades. Bom, é uma emoção muito grande ver aqui, conhecer esse museu e ver que as homenagens que estão sendo prestadas são muito gratificantes. Eu fico muito agradecido à Emater nessa vivência com meu pai, dessa história, de que o projeto que está todo mundo falando que ele fez e tudo mais, tem um tripé. Esse tripé foi a pesquisa, através do trabalho com a Embrapa, sem dúvida nenhuma, um mérito muito grande da Embrapa nesse processo. O segundo pilar é a extensão rural. Sem ela, a pesquisa da Embrapa não teria chegado aos rincões do Brasil e levado para todos os lugares. Então é de extrema importância no tripé. A outra parte seria a política agrícola, que foi desenvolvida para a agricultura do Cerrado. Deixo aqui meus mais sinceros agradecimentos e abraço a toda a família do Emater. Grande produtor rural mineiro, Sr. Jacques Montijo, grande amigo do saudoso Alisson Paulinelli, também fez questão de estar presente nesse momento da inauguração do Museu da Extensão Rural Alisson Paulinelli. O senhor veio de bom despacho, também está prestigiando aqui na capital, ao lado da esposa Eliana, que representa para o senhor esse momento. Eu acho que esse momento é muito importante, que liga duas coisas muito significativas para a história do agro mineiro. O trabalho que a Emater executa, que a Extensão Rural faz com a figura que idealizou esse modelo, que foi o ministro Paulinelli, que criou a Empresa Brasileira de Extensão Rural, e era o grande entusiasta com o trabalho do extensionista, porque ele dizia que precisa de chegar no produtor o que a ciência desenvolveu. Então ele falava sempre da importância, e quando foi extinta a antiga Embrater, foi um golpe para ele, sabe? Porque achou que estava sendo a medida das mais erradas possível, porque ele ligava a extensão rural ao produtor e a ciência, a tecnologia. E esse museu acho que vem muito bem representar essa união que havia, a extensão e o grande ministro Alisson Paulinelli. Representando a Assembleia Mineira, deputado Antônio Carlos Arantes, nesse momento em que a gente registra todo o acervo, a história, o legado de Alisson Paulinelli, o senhor que é um grande incentivador do agronegócio brasileiro. A gente sabe dessa importância também na Assembleia de Minas e aqui nesse momento envolvendo a família e várias outras autoridades.
Sem dúvida, é assim, um momento assim, de muita alegria e de reconhecimento. Assim, o ser humano que pisou na terra, o fato que depois de Jesus Cristo foi Alisson Paulinelli, porque através dos seus atos, das suas ações, da sua inteligência, chega alimento no mundo inteiro, em mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo que se tem alimento deve muito a Alisson Paulinelli. Mas o maior museu de Alisson Paulinelli está no Brasil inteiro, está no mundo, né, que são aí esses campos verdes que produzem hoje, que tem produtividade, tem grande produção, tem essa super safra do Brasil. É aí que está realmente, em todo momento que você olha, principalmente no Cerrado, você vê aí a figura de Alisson Paulinelli. Para os internautas da Alagro, da Rede Paulinelli, o senhor que está muito envolvido nas questões do agronegócio na Assembleia Mineira, o que nós temos aí que a população pode aguardar de projetos? Pois é, nós aprovamos agora recentemente, inclusive projetos inspirados na orientação, porque o doutor Alisson, além de eu ser um amigo dele, eu posso dizer que eu era um aluno dele, sempre fui. É uma pessoa que eu aprendi muito. E vários projetos que nós tramitamos na Assembleia, inclusive de minha autoria, teve ali a participação dele. Esse ano, por exemplo, foram 2 projetos importantes. A política estadual de incentivo ao biofertilizantes, produzidos à base de matéria orgânica, tanto animal como vegetal, que muitas vezes essa matéria-prima é descartada e até transformando, às vezes até em poluição. Temos aqui, inclusive, um grande exemplo, que é aqui o aterro sanitário da cidade de Sabará, que coleta todos os resíduos aí posso falar, lixo, né, de todas as cidades da região. Mesmo sendo dentro das normas, ainda é poluente. Mas aquilo aí pode transformar em gás, e que vai ser feito agora. Vai ter um grande investimento, em função muito também da legislação mineira, que foi aprovada agora recentemente num projeto de lei de minha autoria. Mas nós na Assembleia estamos trabalhando fortemente em outros programas também, e nem sempre às vezes em programa, mas em cobrança, cobrando do governo do Estado, cobrando do governo federal, políticas de incentivo ao produtor e, ao mesmo tempo, não só de incentivo, mas também de proteção ao produtor. O produtor de leite está numa situação horrível e nós, deputados, não podemos descansar enquanto o produtor não tem uma política remuneratória decente. É o caso do café, que houve uma queda muito grande. É o caso do direito de propriedade. Hoje nós vemos com muita preocupação no estado do Brasil, mas principalmente no norte de Minas, aonde que se tiver as ocupações que já iniciaram de quilombolas, indígenas, os vazenteiros, né, aqueles ribeirinhos, e uma série de outras linhagens aí que eles falam, que eu até nem lembro mais, que são tantas, não sobra na terra para quem é o dono verdadeiro da terra. Isso é muito preocupante. Na Assembleia tem sido um palco de grandes discussões que eu, inclusive, tenho provocado. Deputado estadual Antônio Carlos Arantes, a Alagro agradece pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço aí estar junto com vocês e principalmente com você, que é um grande amigo. Raul Belém, deputado estadual, presidente da Comissão da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aqui do estado de Minas Gerais, que representa para o senhor esse momento. Nós temos aqui tantas autoridades em homenagem a Alisson Paulinelli. Primeiro dizer que é um prazer enorme nós estarmos aqui reunidos nesse momento onde nós fazemos aí uma homenagem a uma figura que o agronegócio brasileiro, a sociedade brasileira como se o mundo deve muito. Então reconhecer o trabalho do Alisson Paulinelli através de uma homenagem como essa, aqui na Emater, que é um órgão extremamente relevante, está presente em todo o estado de Minas Gerais, faz um trabalho de extensão na agricultura mineira exemplar. Então, é tudo o que o nosso querido Alisson sempre objetivou e sempre desejou. Então, nós, como presidente, né, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia, ficamos extremamente honrados, né, de estar participando deste momento aqui tão importante. Irine, advogada do Rio Mais Agro, que representa para você, ao lado do presidente da Alagro, esse momento que nós temos aqui, a inauguração do museu. Perfeito. Me sinto muito honrada e feliz com o convite que me foi feito para estar aqui hoje nesse momento único, que é a inauguração desse museu para essa pessoa que é um fenômeno que nos representa grandemente, nacionalmente e internacionalmente. Obrigada e parabéns, Manuel. Parabéns por esse projeto nacional e internacional de fomento. Enfim, palco de tantos grandes encontros, agora nós vamos abraçar essa agenda, que é uma agenda de todos nós, que é o agro. E, claro, mesclando energia, todo esse nosso trabalho para o mundo.
Alagro, Rede Paulinelli, agradece pela gentileza. Nós que agradecemos e agradeço muito poder estar aqui, Manuel. Muito obrigada pelo gentil convite, pela acolhida. Jair Messias Bolsonaro prestigiando esse evento em homenagem a Alisson Paulinelli, que representa para o senhor, esteve vivendo nos últimos anos a economia brasileira e o agronegócio. Além de conhecer o trabalho do Alisson Paulinelli, que começou para valer em 74, quando ele foi alçado à situação de ministro da Agricultura, do então presidente Ernesto Geisel, também tive alguns momentos com ele. Sempre aprendemos e dizer que foram momentos bastante agradáveis, pelo aquilo que ele representou e representava ainda para o Brasil. O agronegócio é uma potência, em grande parte, ao senhor Alisson Paulinelli. Então essa mensagem está sendo hoje prestada aqui com a criação desse museu é muito bem-vinda. Qual a visão do senhor da criação da Academia Latino-Americana do Agronegócio, a qual tem como presidente o Dr. Manuel Mário? É bom porque nós temos que projetar o que nós somos aí fora. Não podemos estar a reboque de interesses ou ideias de outros países. Eu vejo com muita preocupação a Agenda 2030, a ESG, a questão de crédito de carbono. O pessoal sempre vem cobrar de nós aqui, né, outros países. E, na verdade, eles devem satisfação para nós. Nós temos 2/3 do território preservado, enquanto eles, quando muito, 5%. Então, essa academia, obviamente, também vai ter essa vertente política bastante forte, para quem sabe começarmos a falar em reflorestamento mundo afora, e não apenas preservação internamente aqui no Brasil. Até 2050, o que o senhor projeta no agronegócio brasileiro? Olha, vejo muita preocupação a questão da derrubada do marco temporal. Nós já temos 14% do território brasileiro como terra indígena, isso representa a região sudeste. Você pega 2 estados grandes, né, como Minas Gerais, que eu estou aqui agora, São Paulo, mais Espírito Santo e Rio de Janeiro. Há uma possibilidade de ser dobrado essa extensão para indígenas. Isso aí não pode realmente começar a sufocar o nosso agronegócio. Por outro lado, a saída para isso é permitir que o indígena, nós irmãos, façam em suas terras o que o nosso irmão fazendeiro faz na dele ali do lado. É isso que eu vejo como uma preocupação de todos nós, trabalharmos para que não regrida o nosso agro através da diminuição de áreas agricultáveis ou destinada à pecuária. Qual a mensagem o senhor deixa especialmente para os mais de 900 mil agricultores que nós temos em Minas Gerais, 93% deles pequenos produtores? Tenho preocupação com os pequenos agricultores, com essas agendas identitárias que estamos vendo seguir cada vez mais, e só a união nossa pode realmente nos proporcionar dias melhores e evitar que temos um retrocesso nessa área. Temos terras fantásticas, pessoas realmente competentes, conhecedoras, que devem ser incentivadas cada vez mais a produzir. E eu digo, né, aproveitando esse momento, talvez seja a coisa mais importante que vai te falar aqui, o grande papel de chefe de executivo, presidente da República, governador e prefeitos, é não atrapalhar quem quer produzir. Alagro agradece pela gentileza. Valeu, muito obrigado, hein? Um abraço a todos de Minas. Alagro, um compromisso com a evolução do setor do agronegócio, por meio do avanço das novas tecnologias, do conhecimento e da sustentabilidade.